Um prazer estar aqui, irmãos, com vocês. Prazer poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem para esse lugar, daquilo que Deus tem para a nossa casa. A gente está falando sobre testemunho, não sei se você lembra, durante esse mês de julho. Hoje é o nosso último domingo e eu quero reforçar aqui aquilo que eu falei, se eu não me engano, da última vez que eu estive aqui. Deus tem dado temas para a liderança dessa igreja. Deus tem dado temas, tem inspirado a liderança dessa igreja a que nós possamos meditar e conversar sobre alguns temas. Então, isso que nós estamos falando nesse mês significa que aquilo que Deus quer desafiar no seu coração. Eles não simplesmente pegaram um pedacinho de papel, jogaram para cima e vamos ver o que sai. Não, eu tenho certeza que são homens de Deus, que tem buscado, que tem se colocado diante de Deus, e Deus tem falado com eles poderosamente para que eu e você possamos avançar, não só na nossa vida espiritual, não só na nossa vida profissional, não só na nossa vida de relacionamentos, mas que a gente possa avançar como um ser completo. E o testemunho é algo muito importante. Eu quero dar um pouco de segmento sobre um pouco daquilo que o Rodrigo falou há 2 domingos atrás, se eu não me engano. Tem uma parte que, quando eu soube que eu ia falar no último domingo, e falar no último domingo é sempre muito difícil, né? Porque vieram já pessoas antes, e aí já fica mais restrito aquilo que você vai falar. Mas o Rodrigo falou uma frase ou algumas frases relacionadas a isso, e aquilo me deu um... Bom, não foi Deus falou comigo sobre não só termos um testemunho, não só termos para falar aquilo que nós vimos, aquilo que nós presenciamos, mas sermos um testemunho. Servir a nossa vida, servir a nossa experiência, a nossa vivência, servir como um testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. E no momento que ele falou, não estou lembrado agora exatamente se ele cita esse versículo, provavelmente sim, mas Atos 1:8 foi a primeira coisa que veio no meu coração, que fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês serão as minhas testemunhas. A Bíblia não fala, vocês terão um testemunho para contar em Israel, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Ele fala, vocês serão minhas testemunhas. E testemunha, no contexto do nosso dia a dia, é uma palavra que talvez não defina muito bem aquilo que a palavra está falando. No nosso contexto normal, e a gente tem um Léo aqui que é advogado, o Vitinho que está por aí também que é advogado, eu não sei quantos mais advogados tem ou pessoas do meio jurídico. Testemunha, ela significa ter visto ou ter presenciado algo. Não sei se alguém já foi testemunha também em algum processo, em alguma coisa, mas testemunha é aquela que estava perto o suficiente para ter visto, ter ouvido algo que está sendo, entre aspas, brigado ali entre duas partes. No dicionário, testemunha significa a pessoa que presenciou ou ouviu algum fato ou dito e que dele pode dar pormenores. 2, pessoa que assiste a certos atos para os tornar autênticos e válidos. 3, espectador. É aquela pessoa que simplesmente estava ali, como eu falei, perto o suficiente para ouvir ou ver aquilo que estava acontecendo, mas ele não era o personagem principal. Mas quando nós olhamos para esse texto, essa palavra testemunha, ela não quer dizer isso. Quando nós olhamos, e vocês serão as minhas testemunhas, essa palavra não quer dizer que eu e você devemos ou temos que ser meros espectadores.
Ela não diz que eu e você temos que ser, estou falando espanhol, temos que ser pessoas que presenciam aquilo que está acontecendo. Quando Deus fala algo conosco, Ele sugere uma responsabilidade. Eu não sei se você sabe o que significa essa palavra no original grego. Alguém tem ideia do que significa essa palavra? Mártir. E vocês serão os meus mártires até os confins da terra. Diferente de testemunha, no nosso usual, mártir é aquele que sofre por uma causa, o mártir, na verdade, ele é a vítima de algo, é aquele que sofreu algo. Mártir é aquele que vive na pele um ideal, vive na pele as suas consequências, as consequências de uma causa, consequências essas, inclusive, da morte. Então, o que está sendo dito aqui é que eu e você não temos que ser meros espectadores daquilo que Deus está fazendo e contar aquilo que nós ouvimos Deus fazer na vida de não sei quem. Eu e você precisamos ser os sofredores, as vítimas, entre aspas, do reino de Deus. O reino de Deus precisa me afetar, o reino dele precisa causar um impacto em mim. E aí sim, eu ser uma testemunha, ser um mártir, inclusive com a consequência de perder a minha própria vida. O standard não é baixo não, irmãos. O sarrafo, sempre que eu dou esse exemplo, eu lembro do pai do Léo. O pai do Léo fazia salto em altura, né? Pelo menos por algum tempo. E quando você vê salto em altura, parece uma loucura, né? Como é que um cara correndo, ou uma mulher correndo com um pedaço de pau, pula sobre um obstáculo? Eu nunca fiz isso, mas para o pai do Léo ou para quem faz, a gente tem medalhista, né, olímpico disso. Saltar 1, 2 metros é mole, né? 3, 4, 5 metros é mole. Os caras saltam 20 metros. Sei lá quantos metros. O sarrafo é muito alto. E vocês serão os meus mártires. Nós precisamos deixar que o reino de Deus, deixar que Deus faça algo em nós, para que nós tenhamos uma experiência própria, não de meros espectadores da realidade do seu reino. A gente precisa ser impactado com amor, para que a gente não simplesmente conte sobre o amor que Deus derramou sobre outras pessoas. Nós precisamos ser impactados com o poder de Deus, para que a gente não simplesmente conte que lá na igreja oraram por não sei quem e ele foi curado. A gente precisa ser impactado com a graça de Deus, para que a gente não simplesmente conte como um mero espectador, Deus restaurou aquela pessoa, Deus transformou aquela pessoa, mas que eu e você sejamos impactados pelo reino, para que a minha vida, a sua vida, seja um testemunho. Então, se a gente lê esse texto novamente, a gente fala que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus mártires, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Está disposto a isso, irmão? Ou você quer ser, eu e você queremos ser meros espectadores daquilo que Deus está fazendo por aí? Uma testemunha fala daquilo que presenciou, o mártir fala daquilo que viveu. Jó parece entender muito bem essa diferença. Ele passa por uma situação. Se você não sabe disso, abra o seu livro, abra a sua Bíblia, abra no livro de Jó e veja aquilo que ele viveu, aquilo que ele passou. E chegando no final, Jó 42, a gente está falando do final da história relatada de Jó. Ele vira e fala: eu te conhecia só de ouvir,
Senhor, depois que tudo isso que passou na minha vida, antes disso eu te conhecia só de ouvir, como um mero espectador, como uma testemunha nesse contexto atual que nós usamos. Eu te conhecia simplesmente porque eu ouvia, mas agora eu te conheço porque eu te vejo, porque eu ando contigo. É a diferença de ter um testemunho e de ser uma testemunha. Ele vive Deus. A Bíblia não fala, não sei se fala por quantos anos essa história percorreu, desde que Jó tinha muita coisa, ele perdeu todas as suas coisas, Deus restaura todas as suas coisas, e depois que ele tem essa vivência com Deus, depois que ele passa por perdas, por traições, depois que ele passa por dificuldades, depois que ele passa por restauração, ele simplesmente vira e fala: agora sim, Senhor, eu te conheço. Antes era só de ouvido, antes eu era um mero espectador. Parece que Jó vira para Deus e fala assim: Senhor, é melhor ser um mártir do que simplesmente uma mera testemunha, porque agora eu te conheço, agora eu te vejo de perto. Jesus parece que instiga isso também. Em Lucas 7, tento te dar um pouquinho de contexto. João está preso. Ele manda alguns dos seus discípulos irem perguntar para Jesus se ele era de fato aquele que havia de vir. Então esse enviou-os é João, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto a dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. 22. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anuncia-lhes o evangelho. E uma outra versão fala: vem e vê. É você aquele que a gente deve esperar, ou é outro? Em uma outra versão, Jesus vira para eles e fala assim: ó, vem. Jesus, ele poderia ter falado: não, senta aí rapidinho, deixa eu contar para você as coisas do céu. Deixa eu falar sobre você que existe um lugar, um trono de Deus, e anjos percorrendo esse trono, e anciãos declarando: santo, santo, santo. Ele poderia ter contado coisas do reino, que são coisas maravilhosas. Ele poderia ter um testemunho de quem ele era, mas ele vira para eles e fala assim: vem aqui, tenham uma experiência, venham aqui e sejam afetados, sejam vítimas do reino de Deus, para que vocês possam voltar lá para João e ser algo irrefutável. Porque uma coisa é esses discípulos voltarem para João e falar assim: João, ele falou coisas incríveis para a gente, ele falou sobre um trono, ele falou sobre ancião, sobre anjos que cantam santo 24 horas por dia. Esse cara, com certeza é ele. Agora, quando os discípulos voltam e falam assim: João, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, tem um morto ressuscitando. João, tem um morto ressuscitando. Há alguma dúvida? Há alguma dúvida? Com palavras é muito fácil enganarmos aos outros.
Você pode chegar na frente de juiz e falar assim: eu vi, é esse aqui mesmo. Não quero entrar muito nisso, mas acabam de acabar com uma carreira de um ator, né? Porque acusaram ele de estupro e diversas pessoas falaram que realmente ele tinha cometido aquilo ali, e quando foram investigar, todo mundo já julgou e condenou o cara. Quando foram de fato investigar, viram que ele era inocente, ele não fez nada daquilo. Porque falar é muito fácil persuadir, né, com as nossas palavras. Agora, quando eu e você somos impactados pelo reino e vemos isso acontecendo, é difícil. Difícil. Os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, como nós vamos ser conhecidos como os teus discípulos? O Senhor está falando que umas coisas estranhas aí, que vai embora, que o Senhor vai para um lugar onde a gente não pode ir. Como a gente vai ser conhecido como os teus discípulos? E João 13:35, Jesus responde. Vocês puderem colocar para mim, João 13:35. Para quem trouxe o óculos, é que é difícil mesmo, irmãos. Tá lá atrás é difícil, tá? Às vezes as coisas não saem como esperado, a gente tem que correr, aumenta a letra, diminui a letra, aumenta fundo, tira fundo, vai para a transmissão, não vai para cá. Queria te convidar um dia a ficar lá atrás na tela para você ver quanto é difícil. Jesus responde: através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E essa palavra amor aqui, irmãos, não é amor sentimento, né? A gente não está falando, aquele que fala bonitinho, aquele que fala eu te amo. Nós estamos falando de amor ágape, que é um amor de atitude. É um amor que Jesus, que Deus teve por nós, tanto que envia Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ágape o mundo de tal maneira, depois que vem o ágape, sempre tem uma ação. Deus ágape o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Deus não só lá de cima falou: olha só, mundo, amo vocês. Poxa, quero muito que vocês, estejam aqui comigo no céu. Não, o ágape, ele é precedido de uma ação. Ágape não é só um testemunho ocular daquilo que você viu, daquilo que você vê. Ágape é mártir, aquele que vive amor, aquele que tem a capacidade de sacrificar. Ágape é amor sacrificial, aquele que não espera nada em troca. Deus sabia que a gente não ia merecer, Ele sabia que nunca iríamos merecer, e mesmo assim Ele escolhe sofrer na pele e entregar o Filho dele por mim e por você. É esse tipo de testemunha que eu e você precisamos ser. É esse tipo de pessoa que eu e você precisamos ser. A gente precisa deixar que o reino de Deus nos afete. A gente precisa deixar, o Guido usa essa palavra, a gente precisa deixar que o reino de Deus fira os nossos corações, que a gente seja vítima do reino de Deus, vítima no bom sentido, tá, irmãos? Que a gente seja vítima do reino de Deus, para que eu e você possamos falar de fato da nossa vivência para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque enquanto nós tivermos só palavras, um dia as palavras acabam, irmãos.
Enquanto a gente só vê, um dia a nossa memória acaba e a gente não lembra mais daquilo que viu. Enquanto a gente tiver só palavras e se a gente ficar mudo, o que acontece? A gente não é mais testemunha. Agora, quando eu e você somos afetados pelo reino de Deus, isso se perpetua para a nossa vida. E a gente tem a capacidade de ir tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria, até para aqueles que não gostam de nós e para aqueles que nós não gostamos, e até os confins da terra, mesmo que isso custe a nossa vida. Jesus foi um mártir. Jesus foi um mártir. E a gente gosta de falar, e é verdade, que nós faremos as obras e as mesmas obras e ainda maiores do que Jesus. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que se Jesus curou X mortos, a gente vai ressuscitar 2X. Se Jesus deu tantas palavras de conhecimento, a gente vai dar 10 vezes mais palavras de conhecimento. Mas a maior obra que Jesus fez foi morrer por mim e por você. Essa foi a maior obra. O que eu e você faremos nesse assunto a mais do que Jesus fez? Porque as maiores obras que ele fez não é simplesmente se mover no sobrenatural. Se ele morreu, se ele entregou a sua vida, o que eu e você estamos fazendo de igual ou de mais daquilo que Jesus fez? O escudo da fé é para nos protegermos dos dardos dos inimigos, não daquilo que Deus quer fazer dentro de nós. Às vezes a gente está usando um escudo para que Deus não penetre profundo nos nossos corações e não transforme as nossas vidas. A gente está saindo de um retiro. Eu e a Sara tivemos a oportunidade de estar um tempo lá junto com essa molecada. E vocês que são pais, vocês que são tios, ou simplesmente vocês que estão vendo esses jovens aí, e às vezes a gente ouve eles pelos corredores da nossa igreja, né, sempre rindo, falando alto, falando besteira, pisando na bola. É comum, né? Mas o que eu pude ver esse final de semana são jovens que querem a Deus. É gente que está buscando a Deus. Eu vi líderes e organizadores do retiro, de gente que sofreu esse dano para que pudessem ser criados momentos para que outros jovens pudessem buscar a Deus. Nós vimos gente que poucas vezes entrou dentro de uma igreja e sendo batizada com o Espírito Santo. Nós vemos pessoas que poucas vezes entraram numa igreja e que destinos foram revelados para ele daquilo que Deus tem para eles no seu futuro. E eu quero chamar esses jovens aqui à frente. Vocês que fizeram parte, vocês que estiveram no retiro, queria que vocês viessem para cá para frente. Que vocês formassem duplas. E esses jovens vão depositar sobre nós aquilo que eles receberam nesse final de semana. Porque aqui parece que tem gente que escolheu não simplesmente ter um mero testemunho, mas gente que escolheu ser ferido pelo reino e passarem isso para vocês. Essa é a nossa equipe de ministração de hoje. E não só isso, mas para mim essas são pessoas que podem mudar a sua vida através de Deus.
Esses são homens e mulheres que vão mudar o destino das suas famílias. Esses são homens e mulheres que vão mudar o destino da nossa economia. Esses são homens e mulheres que vão mudar o destino da nossa educação. Esses são homens e mulheres que vão mudar o destino das nossas artes. Eles são homens e mulheres que vão mudar destinos de pessoas que Deus ama porque escolheram ser mártires diante de Deus. Não sei o que você precisa. Se é de uma cura, se é de uma palavra de conhecimento, se é de... Eu acho que preciso vir aqui na frente e pedir para eles: ora para que Deus me dê vergonha na cara. Eu sei o que é que você precisa. Mas o sarrafo é alto. E que talvez eu e você estejamos simplesmente sendo testemunhas. E hoje Deus quer tocar o nosso coração para que a gente se torne mártires. E vivamos a presença dEle. E sejamos testemunho para as pessoas.